Olá, pessoal. Essa é a nossa segunda aula da nossa quarta e última unidade do nosso curso de macroeconomia. Continuamos a falar a respeito da nossa curva de oferta agregada. Nessa aula, nós vamos estabelecer relações entre salários, preços, empregos e produto, de maneira a examinar o processo de ajuste que vai do curto prazo para o longo prazo. Ou seja, o processo que faz com que aquela curva de oferta agregada deixe de ser completamente horizontal e passe a ser uma curva de oferta vertical, certo? Para estabelecer essa relação entre salários e produto, preços e emprego, vamos começar falando a respeito da curva de Phillips. A curva de Phillips, ela é uma descoberta que data do final da década de 50 do século passado, portanto já faz algum tempo. Ela tem esse nome porque quem identificou o fenômeno foi um professor da Escola de Economia de Londres, da London School of Economics, que publicou um estudo no qual ele analisou o comportamento dos salários no Reino Unido para um período de tempo relativamente extenso, para os anos que vão de 1861 a 1957. O que é que ele fez, né, ao estabelecer essa relação? Aqui nós estamos demonstrando de maneira sintética o achado de Phillips, aquilo que ficou conhecido como curva de Phillips. Então reparem aqui comigo. Nesse eixo, nós estamos medindo o desemprego, certo? Como percentual da população economicamente ativa. Repare que nesse eixo aqui, nós estamos estabelecendo como variam, qual é a taxa pela qual variam os salários nominais. Repare que o zero está aqui, não aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, 0, menos 2 e menos 4. Então, o que Phillips verificou? Cada pontinho desse é uma combinação para um determinado ano aqui de qual foi o desemprego e quanto variaram os salários naqueles anos. Então, a partir desse conjunto de pontos, que são todas essas observações aqui, ele ajustou uma curva, justamente a curva que ficou conhecida como curva de Phillips. E essa curva mostra para nós uma relação inversa entre a taxa de desemprego e a taxa de aumento de salários nominais. Bom, vamos entender algumas coisas. O que é uma relação inversa? Vamos abrir um parênteses agora. Se a gente imaginar o mercado de um único produto, certo? Vamos voltar ao nosso tradicional exemplo do tomate, né? Então, a relação de oferta de tomate, a curva de oferta de tomate é uma relação direta. Quanto maior for o preço do tomate, maior tende a ser a produção de tomate. Já a relação de demanda, ou seja, né, a lei de demanda, a curva de demanda, é uma relação inversa. Quanto maior for o preço do tomate, menor vai ser a quantidade demandada. Tá? Então, o que é uma relação inversa? É aquela na qual, quando uma variável aumenta, a outra diminui. E é o que acontece na curva de Phillips. O que ele está dizendo? Tá? Quando a taxa de desemprego aumenta, repare aqui que o desemprego vai aumentando, a taxa de variação dos salários, para esses pontos aqui, ó, ela é negativa, ou seja, os salários caem quando aumenta o desemprego e os salários aumentam quando diminui o desemprego. Que é uma coisa, né, bastante intuitiva. O que talvez não seja intuitivo, e talvez seja um termo novo para você, é o seguinte, ó, a curva de Phillips é uma relação inversa, então, como a gente já viu, quando aumenta o desemprego, diminui a taxa de variação de salário, e o contrário é verdadeiro, entre taxa de desemprego e taxa de aumento de salários nominais. Tá? Existe uma diferença bastante importante entre salários nominais e salários reais. Qual é essa diferença? Salário real mede o teu poder aquisitivo. Um exemplo bem tranquilinho. Imagine que você tem um salário de R$100 e você gasta todo o teu salário de R$100 tomando suco de laranja, porque você adora suco de laranja. Imagine então que cada copo de suco de laranja custa R$10. Então repare, você tem R$100, cada copo custa R$10, teu poder aquisitivo é para comprar 10 copos de suco de laranja a R$10. Então isso é que o teu salário te permite comprar.
Agora imagine que você foi chamado à sala do seu chefe, o chefe comunica a você que para a tua felicidade você teve um aumento de 50% no seu salário. Portanto, ele deixou de ser um salário de R$ 100, passou a ser um salário de R$ 150. E você, para comemorar, afinal de contas você adora suco de laranja, vai tomar um suco de laranja. Só que aí você percebe que o preço do suco de laranja passou de R$ 10 para R$ 15. O que aconteceu? A R$ 15 e um salário de R$ 150, você consegue comprar os mesmos 10 copos de suco de laranja que você comprava antes. Portanto, não houve aumento no seu poder aquisitivo. Ou seja, seu salário real, que é o salário que mede poder aquisitivo, permaneceu constante. Você continua podendo comprar os mesmos 10 copos de suco de laranja. Mas o seu salário nominal, que é o salário absoluto, passou de R$ 100 para R$ 150. Portanto, você teve um aumento nominal de salário, mas não teve nenhum aumento real de salário. Ok? Então, tenha claro essa diferença entre aquilo que é salário nominal e aquilo que é salário real. Salário real sempre mede poder aquisitivo, certo? Então, a curva de Phillips mede essa relação, né? Ou demonstra que existe uma relação inversa entre taxa de desemprego e taxa de aumento de salários nominais. Como é que a gente pode escrever isso, tá? Em termos matemáticos, para sintetizar essa informação, tá? As equações que a gente trata aqui, as relaçõezinhas, elas servem muito mais para sintetizar informações. Então, vamos chamar de GW essa taxa de inflação dos salários, ou seja, essa taxa de crescimento dos salários nominais. Como é que eu meço isso, né? Pelo quociente entre a diferença do salário, né, de amanhã e o de hoje sobre o salário de hoje. Ou o salário de hoje menos o de ontem sobre o salário de ontem. Né? Sempre um tempo diferente do outro. Então, imagine que os salários, né, fossem R$ 100 e passassem um período para frente a ser 110. Então, essa fórmula me diz aqui, ó, 110 menos 100 sobre 100 vai dar 10 sobre 100, o que é 10%, né? Então, houve um crescimento de 10% nos salários nominais. Então, é isso que essa formulinha aqui ela quer me dizer. Como é que eu relaciono esse crescimento de salário com o desemprego? Por intermédio desta relação aqui, que é a equação da curva de Phillips. Repare que a relação é feita entre salários nominais, que é o GW, e nível de emprego. Considere que o asterisco é a nossa taxa natural de desemprego. Lembre-se da aula passada. Mesmo uma economia que opere a pleno emprego, utilizando a totalidade dos seus fatores de produção, inclusive o trabalho, não é uma economia livre de desemprego. Porque se a economia está muito boa, por exemplo, eu estou trabalhando no lugar e recebo uma oferta de trabalho em outro lugar. Porque vai existir emprego, vai existir demanda por mão de obra. Tá? E como não há mais capacidade ociosa de mão de obra, não é isso? Porque se há capacidade ociosa, eu continuo no mesmo lugar e outra pessoa é contratada para aquela vaga. Se eu estou admitindo que a economia está trabalhando no nível de pleno emprego, todas as pessoas dispostas a trabalhar já estão trabalhando. Então, a maneira de uma outra empresa conseguir mão de obra é recrutando alguém que já está empregado. Então, é esse o caso no meu exemplo. Eu estou trabalhando aqui, recebi uma oferta de trabalho de uma outra empresa e estou indo para lá. Só que, né, o trato é que eu vou começar daqui a 15 dias, por exemplo. Então já está tudo certo. Né? Já estou cumprindo o aviso prévio aqui, já avisei que estou indo embora, né? E estou indo trabalhar na outra empresa. Se nesses 15 dias, né, que entre o fato de eu deixar o meu trabalho, então deixei o meu trabalho hoje, vou começar a trabalhar daqui a 15 dias, para ficar mais fácil o exemplo. Então, deixei meu trabalho hoje, vou começar daqui a 15 dias. Se nessa semana alguém vier perguntar para mim, você está trabalhando? O que eu vou dizer para ele? Não, não estou. Então eu estou desempregado. Mas esse meu desemprego simplesmente é uma fricção, né? É um desequilíbrio momentâneo, porque eu vou começar, então, dali a 15 dias. Portanto, agora estou desempregado, mas não estarei num curto espaço de tempo. Então, existe uma taxa natural de desemprego. Então, repare aqui, ó. Se a taxa de desemprego efetiva, que é esse U, for maior que a taxa natural de desemprego, o que está dentro desse parênteses aqui vai ficar positivo.
Como ele está multiplicado por um epsilon negativo, esse valor vai ser negativo, ou seja, se o desemprego vigente, se a taxa de desemprego vigente for maior do que a taxa natural de desemprego, o crescimento dos salários será negativo, logo os salários decrescerão. Se esse desemprego aqui, ó, que existe, for menor que a taxa de desemprego natural, ou seja, o mercado de trabalho está pressionado, o que é que vai acontecer? O que está entre parênteses vai ser negativo, que multiplicado por um negativo vira um número positivo, logo os salários crescerão. Tá? Então, ali, ó, esta equação aqui que nós estamos falando, né, mostra que os salários, entendidos assim, os salários nominais, caem quando a taxa de desemprego excede a taxa natural, né, e sobem quando o desemprego está abaixo da taxa natural. Essa diferença entre o desemprego e o desemprego da taxa natural é chamado de hiato de desemprego, certo? Vamos entender como é que isso se processa. Imagine que a economia já esteja no seu nível de pleno emprego, tá? E a taxa de desemprego é a taxa de desemprego natural, certo? Não existe inflação, os preços estão estáveis e em pleno emprego. Agora imagine que o governo resolve aumentar a oferta de moeda em 10%. O que é que isso vai fazer com que aconteça? Isso vai aumentar a nossa demanda agregada. Por quê? Né? Porque um estoque maior de moeda faz com que a taxa de juros diminua, a taxa de juros diminui, o investimento aumenta. O investimento é um dos componentes da demanda agregada. Ao aumentar investimento, aumenta a renda. Ao aumentar a renda, aumenta consumo. Certo? Então, eu vou ter um processo de, né, aumento do nível de atividade, só que o meu mercado de trabalho já está com desemprego igual à taxa natural. Se há um aumento do nível de atividade, a taxa de desemprego vai ficar inferior à taxa de desemprego natural. Então, o que vai acontecer? Os salários vão subir. Então, à medida que os salários sobem, os custos das empresas também sobem, e a inflação também vai subir, e esse movimento só vai cessar quando a inflação atingir os mesmos 10%. Quando os preços subirem os 10%, que os salários vão subir também. Tá? Então, os salários vão responder a esse aumento. Bom, assim sendo, como é que eu posso, então, já que nosso objetivo aqui é examinar o processo que leva do curto prazo ao longo prazo, como é que eu posso verificar essa variação do salário de ontem e o salário de hoje? Relacionar a variação de salário ao desemprego de uma outra maneira, que não seja, né, ou reescrever essa curva de Phillips de um outro jeito para evidenciar, né, os salários de hoje e os salários de ontem, essa relação. Para mostrar essa relação, eu vou reescrever a minha equação de curva de Phillips. Eu vou partir de duas igualdades. Né? A primeira, que diz, né, que a taxa de crescimento de salários é igual a menos epsilon, que multiplica o menos o asterisco, ou seja, a própria curva de Phillips. E a segunda igualdade, portanto, a segunda equação é aquela que define a taxa de crescimento de salários como WT mais 1 menos WT sobre WT. Então, já que essas duas coisas aqui são iguais, essa fração eu vou escrever aqui, ó, certo? Foi o que eu fiz aqui. Então, estabeleci essa igualdade. Depois de alguma álgebra, que está explicada aqui, mas não é o caso a gente ressaltar, eu vou verificar esta relação que existirá entre o salário de ontem, ou seja, o salário de ontem e o desemprego, e a taxa de desemprego em relação à taxa de desemprego natural, portanto, o hiato de produto, determinarão o salário de amanhã. Determinarão de que maneira? Para que o salário de amanhã ou o salário de hoje seja maior do que o de ontem, né, porque a relação é sempre um período para frente em relação ao período que, né, você está olhando. Então, para que os salários subam acima do seu nível anterior, eu preciso necessariamente que o desemprego caia abaixo da taxa natural. Tá? Vamos verificar isso numericamente, tá? Numa situação inversa. Então, imagine que o nível de salário seja R$200. Imagine que epsilon seja igual a 0,2. Imagine que a taxa natural de desemprego seja 4%.
e que a taxa de desemprego vigente hoje seja 5%. Portanto, o desemprego hoje é maior do que a taxa natural. O que é que vai acontecer com o salário de amanhã? O salário de hoje é 200. Estou substituindo direto aqui. Epsilon é igual a 0,2. O desemprego de hoje é 5, a taxa natural é 4. Feitas as contas, o salário de amanhã será 160. Portanto, o salário de amanhã será menor do que o salário de hoje, porque o desemprego é maior que a taxa natural. Se eu invertesse os números, digamos que a taxa de desemprego natural fosse 5 e o nível de emprego fosse 4, né, trocasse esses dois termos aqui, tá? Eu teria uma situação na qual o salário aumentaria. Então, repare que eu estou estabelecendo uma ligação intertemporal agora entre o salário de amanhã e o salário de hoje. E quem determina se o salário de amanhã vai ser maior ou menor do que o salário de hoje é o que está acontecendo em termos de desemprego. E esse em termos de desemprego significa dizer como está o desemprego em relação à taxa natural. Recapitulando, os salários de amanhã serão maiores do que os salários de hoje se o desemprego vigente hoje for menor do que a taxa natural. Tá? Então, é uma ideia bastante intuitiva, né? Se o desemprego for grande, os salários caem. Se o desemprego for pequeno, os salários vão deixando de cair, se estabilizam e podem até aumentar à medida que eu diminuo o desemprego. Então, essa era a relação de curva de Phillips, que era uma relação que é estabelecida entre taxa de variação de salários e desemprego. Ao longo do tempo, essa relação passou também a ser vista entre uma relação entre desemprego e inflação, na medida que a ideia era de que variação de salários implicava também variação de custos, que implicava variação de preços, e variação de preços simplesmente é a inflação. Então, também ao longo do tempo, a curva de Phillips passou a ser entendida como uma relação inversa entre desemprego e inflação. E a partir daí, os economistas passaram a trabalhar com essa troca, né, com esse que a gente chamaria de trade-off entre inflação e desemprego. Ou seja, se eu estimular a economia de maneira a aumentar o nível de produto, isso pode fazer com que o desemprego caia abaixo da taxa natural. Qual vai ser o reflexo disso no tempo? Esse desemprego abaixo da taxa natural implicaria em salários maiores, né? À medida que os preços são estabelecidos em função dos salários, que é um dos componentes dos custos das empresas, isso implicaria em salários maiores, consequentemente em preços maiores, consequentemente em inflação. Então, a ideia é que os economistas poderiam aceitar uma economia trabalhando com um nível de emprego maior, desde que aceitassem conviver com inflação menor, ou se quisessem uma inflação menor, teriam que conviver com um desemprego maior. Então havia essa ideia de troca. Tá? Só que veja, nós acabamos de falar, né, não nessa aula, mas na aula anterior, quando a gente começou a tratar dessa unidade novamente, nós recuperamos o nosso modelo de oferta e demanda agregada. E vimos que no longo prazo a curva de oferta agregada é vertical. Inclusive estamos tratando nessa aula do mecanismo que passa do curto para o longo prazo. Mas aí a pergunta é, bom, se você está me dizendo que no longo prazo a curva de oferta será vertical, todo e qualquer deslocamento da demanda agregada promovido por uma política fiscal ou monetária, no longo prazo vai implicar simplesmente no aumento dos preços e não no aumento de produto. Então, como é que se diz que existe um dilema de política econômica? Tá? A rigor, esse dilema existe apenas no curto prazo, ou existia apenas no curto prazo. Durante boa parte da década de 60, comecinho da década, né, década de 50, até o comecinho da década de 60 do século passado, os economistas trabalharam com essa ideia desse trade-off. Então, vez por outra, havia políticas de estímulo à economia para fazer com que o produto aumentasse, ainda que você convivesse com um pouquinho a mais de inflação. Só que essa relação, ao longo do tempo, ela simplesmente desmoronou. Tá? Então, o que era uma relação relativamente estável, mostrada por esse gráfico aqui, ó, tá?
passou a ser uma relação caótica mostrada por esse gráfico aqui, ó. Tá? Então, isso é o dado para os Estados Unidos, mas todos os demais países têm comportamentos como esse. Quer dizer, por que bagunçou isso? Então, o que aconteceu com a relação entre, né, taxa de crescimento de salários e nível de emprego? O que passou a acontecer ao longo do tempo, né, que não acontecia antes? Ou seja, por que essa relação de curva da curva de Phillips deixou de existir de maneira tão direta assim? Quem primeiro notou isso, né, foram dois economistas, Edmund Phelps e Friedman, certo? Então, o Milton Friedman e Edmund Phelps chamaram a atenção para a seguinte situação. Bom, por que essa relação bagunçou? Porque a partir do instante em que os economistas passaram a estimular a economia de maneira a fazer com que o trabalhasse mais próximo do nível de pleno emprego, muitas vezes pressionando o mercado de trabalho, pressionando o mercado de trabalho no nível de desemprego menor do que o natural, os preços subiam. Só que a partir do instante que as pessoas começavam a incorporar a expectativa de uma inflação maior, tá? Por mais que as pessoas não entendessem de toda essa política econômica, o que elas verificavam? Tá? Que eu estava tendo que enfrentar uma inflação que era constante e persistente. Então, Phelps e Friedman chamaram a atenção para isso, ou seja, as pessoas levarão em consideração, na hora de negociar salários, não apenas o nível de emprego, mas também o nível de inflação que elas esperam para o período de vigência desse ajuste de salário, certo? Ou seja, agora eu estou adicionando mais uma variável que pode fazer com que os salários nominais mudem. Portanto, os salários nominais não mudam apenas por variação no nível de emprego, mas mudam também por variação na expectativa de inflação por parte das famílias, dos trabalhadores dessas famílias, trabalhadores e trabalhadoras, certo? Então, o desemprego não depende simplesmente mais, né? Melhor, a taxa de crescimento do salário não depende apenas do desemprego, depende da inflação também, tá? Então, imagine a seguinte situação. Olha aqui, ó. A minha curva de Phillips agora, que era a minha curva original, é uma curva de Phillips ampliada pelas expectativas, ou seja, entra mais um termozinho aqui, que é πe. Né? O π é a maneira pela qual os economistas escrevem inflação, certo? Então, agora eu tenho, né, além do desemprego, do hiato do desemprego, tem também a inflação esperada como um componente que determina o crescimento dos salários nominais. Porque imagine uma situação assim, tanto você quanto o seu empregador concordam que no próximo ano a inflação vai subir 10%. Se vocês dois concordam, você pode obter um salário, um aumento de salário de 10%, que não vai representar para você um aumento de salário real, porque o teu salário, lembra do exemplo do suco de laranja? O teu salário está aumentando em 10%, mas os produtos aumentarão em 10% também. Né? E por que o empregador vai concordar em te dar esse 10% de aumento? Porque ele está imaginando que o preço dele, pelo qual ele vai vender os produtos, vai aumentar em 10% também. Então, ele aumenta, o teu salário está aqui, o preço dele está aqui, essa diferença é a margem com que ele trabalha, né? Margem de lucro bruta, porque não esqueça que além de salários ele tem que pagar os outros custos, né? E tem que ter o lucro dele também, né? Então, está aqui a margem. Se ele aumenta o seu salário em 10%, mas ele acha que o preço que ele vai poder vender também aumenta em 10%, ele faz isso aqui, ó, né? Portanto, ele aumentou o preço, mas o preço dele em 10%, o seu salário aumentou também em 10%, a margem dele não foi afetada, certo? Então, ou seja, em negociações de salário, você pode ter aumento de salário nominal sem que haja variação do nível de emprego. E é esse o componente que, né, bagunça essa relação aqui, porque aqui nós estamos medindo só taxa de desemprego e taxa de inflação. Não estamos levando em consideração a inflação esperada a cada período, tá? Ou esperada ou antecipada
pelos agentes econômicos. Tá? Bom, e agora repare o seguinte, eu vou passar de uma relação que é uma relação de taxa de crescimento de salários e desemprego para uma relação que também explica o comportamento da inflação. Imaginem, né, tudo mais permanecendo constante, que, de fato, você tem uma expectativa de uma inflação esperada de 10%, aumentou seu salário em 10% e não mexeu mais em nada. Esse teu aumento de salário de 10% vai levar a um aumento de preços de 10%. Ou seja, esse aumento de preços vai acontecer, é uma inflação efetiva. Portanto, se a gente imaginar, né, fizer a hipótese de que os salários reais vão se manter constantes no tempo, nós estamos dizendo que a taxa de crescimento dos salários é igual à inflação, que é o PI. Tá? Então, agora, se eu substituir nessa equação aqui, ó, o GW pelo π, eu vou ter uma equação que explica para mim qual é o comportamento da inflação. Ou seja, a inflação efetiva vai subir à medida que as pessoas esperam uma inflação maior. E repare que não tem nenhum parâmetrozinho, nenhuma letrinha aqui na frente do PIE, ou seja, né, a inflação esperada ela é integralmente repassada para a inflação efetiva. Essa inflação esperada, né, vai ser ainda ampliada por variações no nível de emprego. Se eu tenho uma situação na qual as pessoas esperam uma inflação alta e eu tenho o mercado de trabalho pressionado, ou seja, eu tenho uma situação na qual, né, eu tenho uma taxa de desemprego menor que a taxa de desemprego natural, esses dois fatores potencializarão um aumento de inflação, certo? Ao mesmo tempo que se eu tiver um aumento na inflação esperada, mais um mercado de trabalho desaquecido, isso aqui, esse aumento de inflação esperada vai tender a puxar a inflação para cima. Mas o mercado de trabalho desaquecido, na medida que vai promover uma taxa de crescimento de salários pequena, ou mesmo um decréscimo da taxa de crescimento de salários, vai contrabalançar essa inflação esperada maior e vou ter uma inflação, então, ponderada por esses dois fenômenos. Tá? Então, repare, acabei de fazer um outro pulo, entre aspas, aqui, né, para explicar a inflação como sendo função da inflação esperada e da taxa de desemprego, ou do nível de emprego, se você quiser chamar assim, ou do hiato do emprego, que é a diferença entre o emprego efetivo e a taxa natural de desemprego. Se a inflação efetiva for igual à inflação esperada, a implicação disso é que o hiato do produto tem que ser zero, né? Se a taxa de inflação efetiva é igual à taxa de inflação esperada, então, essas duas coisas são iguais. Eu pegar uma menos a outra tem que dar zero. Tá? Então, se eu pegar essa equação aqui, passar o π e para cá, e sabendo que isso aqui é zero, né, a única maneira disso aqui ser verdadeiro é esses dois valores aqui serem iguais. Tá? Então, isso é importante. Tá? Então, o desemprego vai estar na sua taxa natural quando a inflação efetiva for igual à taxa de inflação esperada. Sempre que houver variações na taxa de inflação esperada em relação à taxa efetiva, eu vou ter também modificações no nível de emprego. Portanto, tá? Em vez da curva de Phillips ampliada pelas expectativas cruzar a taxa natural de desemprego em zero, a curva moderna de Phillips cruza a taxa natural de desemprego no nível de inflação esperada. O que eu quero dizer com isso? Vamos voltar lá no começo da nossa aula. Aqui, né, quando a gente mostrou a relação para esse período de tempo, lá no final da década de 60, descoberta por Phillips. Lembra que eu falei para você, preste atenção, que aqui nesse eixo onde eu estou medindo taxa de variação dos salários, o zero está aqui, não aqui embaixo, aqui está menos 4. Então, o que eu estou dizendo quando eu estou exatamente nesse ponto onde eu estou apontando o mouse aqui? A taxa de variação dos salários nominais ela é nula. Portanto, para esses dados, a taxa natural vai ser alguma coisa em torno de 5% aqui, está percebendo? Quando o desemprego, né, cai para menos do que 5%, as taxas de crescimento de salários passam a ser positivas. Quando o desemprego aumenta para além de 5%,
as taxas de crescimento de salário passam a ser negativas, certo? Portanto, esta curva de Phillips vai cruzar, tá, o eixo zero aqui, tá, exatamente no ponto onde eu tenho uma determinada taxa de desemprego, que vai ser a taxa natural. O que está sendo dito para mim agora aqui? Tá? Quando eu passo a levar em consideração a inflação esperada na minha curva de Phillips, né? Ou seja, quando a minha curva de Phillips deixa de ter essa especificação e passa a ter essa especificação aqui com a inflação esperada. Eu estou dizendo que, em vez de cruzar a taxa natural de desemprego em zero, a moderna curva de Phillips cruza a taxa natural no nível da inflação esperada. Aqui eu tenho, né, duas curvas de Phillips estilizadas. Essa curva de Phillips em azul aqui, né, é uma curva de Phillips lá para o início dos anos 1980. Na economia, isso é um gráfico para a economia americana, mas se aplica para a economia brasileira também, até de maneira muito mais intensa, porque as nossas inflações da década de 80 eram aquele período de hiperinflação, uma inflação muito alta. Então, o que acontecia? Tá? Essa expectativa de inflação aqui determinava, então, né, que eu poderia estar a um ponto de taxa de desemprego igual à taxa natural, portanto, aqui não existiria aquele hiato de emprego, e mesmo assim haveria uma taxa de inflação de 7%. Os salários tenderiam a crescer 7%, tá? Mesmo estando no nível da taxa de desemprego igual à taxa de desemprego natural. E é isso que muda dessa curva de Phillips em relação à curva de Phillips tradicional. Na curva de Phillips tradicional, se o nível de emprego fosse igual à taxa natural, os salários não cairiam nem subiriam. Eles só subiriam se a taxa de emprego fosse maior, né? Se a taxa de desemprego fosse menor que a taxa natural. Aí o mercado de trabalho aquecido favoreceria aumentar salários. Aqui, por mais que eu esteja numa economia em equilíbrio, vou ter uma taxa de inflação de 7%, porque as pessoas esperam inflação. Ao longo do tempo, a partir do instante que a economia, no caso lá a economia americana, mas isso também vale para a nossa economia aqui, depois plano real, etc., a economia foi se estabilizando, as pessoas passaram a esperar inflações menores. Portanto, aqui, ó, a taxa de inflação passou a ser 2%, uma taxa compatível com, né, uma taxa de inflação compatível com um hiato de produto igual a zero. Portanto, o que eu estou querendo dizer disso tudo? É que a curva de Phillips ela se desloca para cima e para baixo a depender da inflação esperada pelos trabalhadores. Certo? Então, o salário pode mudar, o salário nominal pode mudar sem que mude o nível de emprego, e o que explica essa mudança nos salários nominais é a inflação esperada. Quanto maior for a inflação esperada, maior vai ser a taxa de variação nominal dos salários, e vice-versa, certo? Ou seja, as empresas e os trabalhadores ajustam suas expectativas, né, de inflação à luz da história recente e, consequentemente, vão ajustar seus contratos de trabalho para isso, tá? Para levar em consideração essa a expectativa de inflação. Ok? Mais a respeito disso na nossa próxima aula. Vejo vocês lá.